Seja bem-vindo ao canal que passa todas as notícias do Flamengo sem enrolação. Venho avisar que todos os dias 1h da tarde, trazemos notícias novas do Mengão no canal. Então por isso se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, para você receber em seu celular as últimas notícias do Flamengo. Ceni diz que só deixou Fortaleza por ser o Flamengo, exceção. O Flamengo divulgou nesta terça-feira, véspera da partida contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, uma entrevista exclusiva com Rogério Ceni. Nela, o atual técnico rubro-negro falou da chegada ao clube carioca, do relacionamento com os principais jogadores do elenco e do que o fez aceitar o desafio de assumir o lugar de Domenech Torrent mesmo em meio à temporada. Abre aspas, porque é o Flamengo e é diferente. Claro que pandemia afasta o torcedor do estádio, e isso é difícil, tem que entrar mais na cabeça do atleta para se manter concentrado. Mas para quem já viu Zico, Júnior, Adílio, Andrade e tantos craques jogarem no Flamengo, é sempre emocionante você ter a oportunidade de trabalhar num clube dessa grandeza, afirmou o comandante de 47 anos. Eu trabalhei a minha vida toda de atleta em outro grande clube, que é o São Paulo, mas ter a oportunidade de dirigir o Flamengo, com 4 anos de experiência como treinador, é algo que não vou abrir mão e não vou jogar fora. Quando passo aqui, no centro de treinamento, vejo a foto e gostaria de só ir embora depois de colocar minha foto na parede. E só se coloca quando é campeão. Ceni disse também que não aceitaria outra oferta de trabalho para deixar o Fortaleza antes do fim da temporada, mas abriu uma exceção por ser um convite do atual campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores. Para mim foi uma surpresa porque esse ano que passou em 2019, com sucesso, com treinadores de fora, não esperava um convite nesse momento, mas na segunda-feira, após a demissão do Domenech, Marcos Braz entrou em contato comigo. Não queria começar o trabalho no meio de uma temporada, mas a única exceção que eu abriria, e já tinha falado para minha comissão técnica, era uma proposta do Flamengo. Foi uma proposta de trabalho fantástica. O estar aqui não tem nada a ver com o financeiro, mas com a oportunidade de ser campeão. Flamengo faz dossiê da arbitragem, e Landim desabafa. Comportamento da CBF com o São Paulo é distinto, um jogo que já foi muito além dos 90 minutos. E o Flamengo segue preocupado com a escalação de Wilton Pereira Sampaio como árbitro do confronto com o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após ter o pedido de troca recusado pela comissão de arbitragem da CBF, o presidente Rodolfo Landim foi mais explícito em suas queixas. Em entrevista ao GE, Landim revelou que o clube tem um dossiê justificando 3 pontos que chamam sua atenção: diferença de critérios, falta de transparência e repetição da escolha de árbitros que desagradam o rubro-negro. A visita de representantes do São Paulo à CBF nesta terça para acesso à análise do VAR em gol do Fortaleza, foi a gota d'água para o presidente. Entendemos que o comportamento da CBF com o São Paulo é distinto dos outros clubes. Eu não vi o Gaciba hora nenhuma falar que houve um erro no campeonato, só uma vez e trocou a arbitragem do jogo do São Paulo contra o Grêmio. Não por acaso, o que aconteceu? 2 pênaltis claros não marcados e ninguém veio a público falar que houve erro. O lance citado por Landim aconteceu na derrota do São Paulo para o Atlético MG, no Mineirão, quando Luciano teve um gol anulado por impedimento. Dias depois Leonardo Gaciba admitiu que houve erro nas linhas. Diante do fato, os paulistas tiveram a solicitação de troca da arbitragem do jogo contra o Grêmio, pelo primeiro turno, aceita. O documento desenvolvido pelo Departamento de Análise de Desempenho do Flamengo aponta imagens de pênaltis não marcados a favor do clube em toques de mão e a favor de adversários em situações semelhantes e faz questionamentos diretos a 2 árbitros, Wilton Pereira Sampaio e Leandro Voaden. Há uma tabela onde o clube indica que os cartões distribuídos por ambos fogem da média em jogos do clube, não tem leviandade. O Flamengo é um clube profissional e comandado por uma diretoria com um nome a zelar. São fatos e dados. Temos um estudo que mostra a diferença de critérios desde árbitros. O número de cartões distribuídos por eles em jogos do Flamengo é muito maior do que a média deles próprios no Brasileirão, e tiraram jogadores de jogos importantes. Landim questiona ainda que o retrospecto aponta para desfalques do Flamengo em jogos contra rivais diretos, Bruno Henrique diante do Inter, William Arão e Thiago Maia contra o São Paulo. Por fim, o presidente volta a justificar seu posicionamento. O que estamos fazendo é baseado em fatos, em dados, uma análise suportada pela área técnica do clube.
Podemos falar do que tem acontecido com o Flamengo e das coisas que têm acontecido com o São Paulo. A gente vê falta de critério, lances duvidosos com decisões distintas. Também incomoda a falta de transparência. Em alguns lances, as jogadas do VAR são mostradas e outras não. Ficamos sem saber se foi acionado. E outro aspecto que nos preocupa é a escolha insistente de árbitros para jogos do Flamengo após problemas. No dia 20 de outubro, o site oficial da CBF publicou imagens de uma visita de Rodolfo Landim ao presidente da CBF, Rogério Caboclo. O rubro-negro admitiu que um dos assuntos abordados dizia respeito aos problemas com a arbitragem, mas as respostas foram sempre protocolares. Após lesão de Thiago Maia, nome de Jonas aparece como possibilidade, afirma a jornalista. Após a lesão de Thiago Maia, os torcedores do Flamengo iniciaram uma campanha para que o time busque alternativas no mercado para suprir a posição. Um nome ganhou destaque, o de Jonas, que teve passagem pelo clube há pouco tempo. O jogador está livre no mercado desde outubro, após rescindir contrato com o Al Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador estava negociando com o Botafogo, mas de acordo com o jornalista Mauro Cesar Pereira, a diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de conversar com o atleta. Abre aspas, Jonas, que já foi do Flamengo e estava na Arábia Saudita, seria uma das possibilidades de contratação. Não significa que seja o nome escolhido, mas uma das possibilidades em um mercado que você não tem tantas opções assim. Fato é que o Flamengo precisa recompor o elenco com alguém que possa preencher essa lacuna deixada pelo Thiago Maia. Jogador da mesma qualidade dificilmente vai conseguir, mas pelo menos ter alguém que seja da posição, do setor, é necessário, disse o comentarista. Everton Ribeiro chega a São Paulo e integra a delegação do Flamengo para jogo desta quarta. Na noite desta terça, Everton Ribeiro foi titular na vitória da seleção brasileira por 2-0 em cima do Uruguai, em Montevidéu. Após a partida, Everton seguiu viagem direto para São Paulo e já está no hotel junto com a delegação do Flamengo. O camisa 7 está relacionado para o jogo decisivo contra o São Paulo, nesta quarta, às 21h30, horário de Brasília, no Morumbi. Quando estava a caminho do Brasil, Everton Ribeiro publicou uma imagem utilizando um equipamento focado na recuperação muscular e escreveu, recuperando para mais uma. No entanto, apesar de já estar realizando o tratamento e estar junto à equipe, a escalação no jogo desta noite dependerá da avaliação da comissão técnica junto ao departamento médico. Além de Everton Ribeiro, Isla também atuou por sua seleção na terça e a situação é mais complicada. Após o jogo na Venezuela, o lateral chileno ainda está a caminho do Brasil e tem previsão de chegada a São Paulo apenas à noite, horas antes do jogo. Apesar disso, o camisa 44 iniciou o tratamento intensivo de recuperação, assim como Everton. Para esta partida, o Flamengo possui alguns desfalques importantes: Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Thiago Maia, Diego Ribas, Pedro e Gabigol. Esses jogadores ainda se recuperam de lesões e foram vetados pelo departamento médico. Com um quebra-cabeça para escalar o time, Rogério Ceni precisa vencer o jogo por 2 ou mais gols de diferença para garantir a classificação. Se o placar agregado terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis.